E aí, gente, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Bom, eu achei que era um bom momento para dar as caras, né? Porque tem alguns aspectos aí da matéria que a gente precisa tratar. E esta foi a forma como eu encontrei, tá bom? Esses vídeos eles não têm edição, tá? Então vai ser uma coisa só assim, de mais ou menos uns 20 minutos aí, não pretendo fazer um vídeo maior do que isso, até porque você deve estar agora, enquanto me escuta, mexendo no seu celular, fuçando em alguma outra coisa. Então, como eu sei até que a atenção é difícil da gente prender, ainda mais quando o professor é um monitor, né? Fica complicado mesmo, tá? Então, primeiro aí, parabéns para quem está levando a sério, tá? Esse momento é um momento muito, muito curioso, muito diferente, assim, né? Inclusive, a gente acredita que vai até redefinir algumas coisas do que a gente entende como escola, né? Não só o ângulo, mas como as escolas funcionam, né? E a gente vai acabar tendo que ir criando novos hábitos, né? Acho que criar novos hábitos vai ser uma coisa assim importante pra gente. Então, como que vai ser o esquema? Primeiro, peço desculpa para vocês se aparecer por aí algum barulho estranho, tá? Eu moro perto do centro de Sorocaba, então é sirene, hoje mesmo aconteceu alguma coisa, então um monte de ambulância, polícia, sabe Deus o que está passando aí. E também o meu condomínio costuma ter bastante barulho. Então, se você ouvir criança chorando, mãe brigando, disparo de arma de fogo, é uma coisa que acontece com uma certa frequência. E também pode ser que a Juliana ela passe aqui por trás, tá? Que ela está trabalhando também aqui no escritório daqui de casa. E a Juliana também está fazendo home office e aqui o bagulho não para. Eu até coloquei o meu quadro dos escoteiros para disfarçar uma maçaneta do armário que estava horrível. Então é essa a regra do jogo. Mas vamos trabalhar. Então como é que vai funcionar quando eu precisar mostrar alguma outra coisa para vocês? Ó, seguinte, eu vou colocar primeiro nessa cena psicodélica e depois eu vou colocar o que eu quiser mostrar para vocês, quer seja isso aqui, eu posso digitar alguma coisa no Word. O que eu recomendo, tá? Eu também estou tendo aulas online, tá? Os meus professores da FAD também estão fazendo isso. E uma coisa que eu aprendi como aluno, tá? Agora é o Henrique falando como aluno Henrique. É que é bom você anotar as coisas para você manter o foco na aula que você está tendo, porque é muito fácil a gente viajar, galera. É muito fácil. Engasguei. É muito fácil mesmo a gente viajar, tá bom? É muito fácil a gente deixar rolando o vídeo e abrir outra aba no Chrome, mexer no celular, levantar a cada 2 minutos para tomar água, sei lá, cara. Então tem que ter foco no bagulho. Outro aviso, já que estamos no momento da anunciação. Tem uma aula agendada pelo Plural, que eu agendei com vocês, tá bom? E daí a gente vai fazer pelo Google Meets, beleza? Daí vai ser uma aula que vocês vão poder interagir, que é o que eu quero, tá, galera? Eu queria uma aula que a gente pudesse interagir, como uma aula assim que beirasse a normalidade a despeito das circunstâncias. Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho da nossa matéria, tá? Então a gente tinha falado, eu quero a partir da aula 15, tá? Vou conversar com vocês a partir da aula 15, não vou entrar nos pormenores das independências da América Espanhola, até porque foi um assunto que a gente viu pela metade, mas foi complementado através de vídeos, então eu não quero ficar retomando tudo. Mas é importante que eu retome alguns aspectos para a gente até conseguir saber de onde estávamos e partirmos para uma mesma linha, digamos assim, né? De diálogo, de raciocínio, de conversa, enfim. Bom, acontece o seguinte. Você teve alguns movimentos na Espanha, que são os movimentos durante as independências espanholas, que são alguns movimentos muito curiosos e que nos levam até alguns questionamentos. Porque olha só, a gente tinha falado lá atrás sobre as invasões, sobre as guerras napoleônicas, né? A gente tinha falado sobre as guerras napoleônicas, deixa eu abrir o Word aqui, a minha lousa virtual. Pronto, abriu. A gente tinha falado sobre alguns aspectos sobre a guerra sobre a Santa Aliança, sobre o Congresso de Viena, que ocorreram aí após as invasões napoleônicas e a eventual derrota de Napoleão Bonaparte aí, certo? Foi aí que a gente parou. Napoleão foi derrotado, foi formado esse Congresso de Viena, junto com a tal da Santa Aliança, cujo propósito era manter o absolutismo e retornar, né,
as posses, as fronteiras, ao que eram antes de 1802, 1801, 1802, que é quando se inicia o processo das invasões napoleônicas. Tudo bem? Legal. Bom, acontece o seguinte, dito isso, é curioso a gente pensar que a Inglaterra, que fazia parte dessa Santa Aliança, ela entra num grupo para defender o absolutismo. Pô, legal. Ela tinha medo, lembra disso? Os países vizinhos da França tinham medo que os ideais da Revolução e que os ideais de Napoleão Bonaparte acabassem contaminando o seu próprio território. Então eles criaram uma série de ferramentas para tentar conter a Revolução Francesa na própria França, certo? Bom, o que se sucedeu foi um evento muito curioso, porque enquanto que a Inglaterra ela cria um sistema para manter o absolutismo na Europa, ela vai favorecer as independências na América Espanhola e também no Brasil. Bom, como que foi essa interferência inglesa? Vamos começar por aí, tá? A interferência inglesa vai acontecer por conta de um corsário, tá bom? Um corsário não é um pirata, certo? Então, ó, vamos já colocar essa definição aqui, certo? Então, vamos aumentar aqui para vocês poderem enxergar. Então, nós temos o corsário e nós temos o pirata. Bom, o pirata, ele age na ilegalidade. O corsário, ele recebe aqui, ó que legal, a chamada carta de corso. O que é essa carta de corso, gente? Essa carta de corso, ela nada mais é do que uma autorização. Então funciona assim. Como que funciona essa autorização? Bom, a carta de corso, ela era entregue pelas monarquias, no caso, vamos citar da Inglaterra, já que a gente está falando da Inglaterra. Os ingleses, o governo inglês, a monarquia inglesa, dava uma autorização que permitia que corsários eles atuassem nos mares ingleses desde que não atacassem embarcações inglesas. Então eles eram protegidos pelo governo inglês para agir como mercenários contra outras nações, quer fossem portugueses, quer fossem franceses, podia ser quem fosse, só não podia ser inglês. Em relação a Portugal, isso gerou alguns problemas, tá? Porque teve alguns momentos aí que a Inglaterra se aproximou muito de Portugal e também foi proibido que os corsários atacassem embarcações portuguesas, o que é claro, né? Deixou os caras insatisfeitos pra caramba. Dito isso, um desses corsários, o almirante Thomas Cochrane, certo? Thomas Cochrane, ele vai ser um dos principais braços, digamos assim, do governo inglês para colaborar com as independências da América Latina. Bom, de que forma que ocorria esta colaboração? Deixa eu abrir aqui o Google Maps também, porque como sempre, eu gosto muito do Google Maps, a diferença é que aqui funciona um pouco melhor do que o meu tablet. Só um pouquinho melhor, só um pouquinho mais rápido. Só. Bom, então funciona assim, ó. Deixa eu jogar vocês aqui. Pronto. Olha só. Então você tem aqui a Inglaterra, certo? A Grã-Bretanha, né? A Inglaterra tá aqui mais ou menos. E você tem as colônias espanholas, lembrando que aqui, né? Você ainda tinha você não tinha aqui ainda o Acre, você não tinha ainda a totalidade do Rio Grande do Sul. Isso vai ser colocado depois através de alguns acordos, certo? Bom, acontece o seguinte, quando os ingleses eles interferem na política da América Latina, a preocupação deles não era em manter ou não o absolutismo. Lembrando, gente, que os ingleses eles queriam absolutismo para eles. Eles não queriam que eles fossem afetados pelos ideais da Revolução Francesa. Era persona, era pessoal, era deles o negócio, tá? Era deles o problema. Então eles não viam nenhuma dificuldade em interferir nos negócios das outras monarquias. Então, ao ajudar nas independências dos outros países, outros reinos, né, da América Latina, eles na verdade queriam garantir que todo o suprimento de produtos, os laços de amizade que foram estabelecidos, que estavam aqui, fossem diretamente para a Inglaterra, sem passar pelas metrópoles. Então o que eles queriam na verdade era cortar as metrópoles do rolê. Mas Henrique, Inglaterra não era amiga
do Brasil, de Portugal? Era amiga de Portugal. Mas, Henrique, a Inglaterra não tinha um forte vínculo comercial com a Espanha? Menos, tá? A Inglaterra ela tinha mais proximidade com Portugal do que com a Espanha. Mas havia um laço comercial, havia uma troca de produtos, conforme houvesse aí a necessidade deles. Mas havia uma coisa mais importante, gente. O imperialismo inglês, certo? Então, quando a gente fala disso aqui, olha, a gente tem que lembrar do imperialismo inglês, certo? O imperialismo inglês era baseado num princípio que vai nortear as relações da Inglaterra com o resto do mundo em certa monta até os dias de hoje, certo? Então, para nós, tudo é isso. É essa ideia do imperialismo inglês. Então, os ingleses, no fundo, quando eles se envolvem na Santa Aliança, eles estavam preocupados só com o absolutismo, eles estavam preocupados com a monarquia inglesa. Quando eles colaboram com as independências das colônias, eles não estavam preocupados com a liberdade da colônia. Gente, vocês acham de verdade que a Inglaterra estava preocupada com a liberdade de alguém? Com certeza não, minha gente. Com certeza não. A preocupação da Inglaterra era pura e simplesmente em como comprar produtos cada vez mais baratos. E tirar a metrópole desta equação era uma forma muito prática, uma forma muito boa de se conseguir esses produtos baratos dentro das necessidades dos ingleses. Bom, acontece que os ingleses eles não eram os únicos aí que estavam interessados nisso. Tá? Após ocorrer as independências, e nós tivemos aí o caso do bolivarianismo, né? Como eu disse para vocês, eu não vou entrar no mérito de cada independência, tá? Mas teve o caso do bolivarianismo, que era uma tentativa de juntar todos os países da América espanhóis, né, da América Latina, em um único grande país, mais ou menos o que virou o Brasil, tá, gente? Isso explica, por exemplo, por que o Brasil ele é grande assim e as outras nações não. As colônias espanholas elas não são unidas, elas não são um paizão margeando o Brasil, elas são separadas. Então Simão Bolívar, que é em nome dele, né, que se chama bolivarianismo, ele tenta promover essa união dos territórios de língua espanhola, mas ele não consegue, certo? Por conta de interesses locais. Henrique, quais interesses locais eram esses nas independências que impediram Simão Bolívar de realizar o seu projeto de unificação? São os caudilhos, tá, gente? Quem que eram os caudilhos? Os caudilhos, eles eram comandantes, certo, das independências. Tem uma criança gritando horrores, vocês estão ouvindo aí, mas tá assim, deve estar matando essa criança, né? Enfim, são comandantes que lutaram por essas independências e eram uma elite militar, não necessariamente uma elite econômica. E esses caudilhos, eles não queriam uma grande unificada república bolivarista, né? Inclusive a Venezuela, ela se chama República Bolivariana, né? Por conta disso. Eles não queriam isso, porque eles queriam o poder local, eles queriam mandar nos territórios, tornar submissas essas regiões aos seus interesses. Bom, então nós temos o interesse da Inglaterra em tirar as metrópoles europeias da jogada. Nós temos o interesse de Simão Bolívar, que não vai acontecer, de unificar todos os territórios de língua hispânica num único paizão, que não vai acontecer. E nós temos os interesses das elites locais, os caudilhos, que vai acontecer, certo? A única coisa aí que conseguiu concretizar os objetivos estipulados foram os caudilhos. Inclusive, muitos desses governos caudilistas duraram aí até os anos 30, os anos 40 aí do século 20. Gente, os caudilhos governaram por muito tempo aí, tá? Bom, qual que era o outro interesse nisso? Bom, outro interesse, gente, era por parte dos americanos, tá? Dos americanos, na chamada doutrina Monroe, certo? Doutrina Monroe, que é o que vocês andaram pesquisando. Muita gente aí deu Ctrl+C, Ctrl+V na página e eu nem sei se entendeu o que é, tá? Não sei nem se leu o que estava copiando. Tem que tomar cuidado com isso, gente. A gente aqui está mandando conteúdo, está procurando conteúdo, mas, né? Tem a outra parte que é a parte de vocês no negócio, tá? Bom, o que foi a doutrina Monroe? Era a política da América para os americanos. O que essa política estipulava, gente? Que quando um país da América Latina se tornasse independente,
Os Estados Unidos, usando do seu poder militar, e agora, que era um país estruturado, já tinham passado aí por sua guerra civil, eles estavam mais organizados, né? A guerra civil, que causou um confronto entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Agora que essa situação foi estabilizada, eles podem se dedicar ao próprio imperialismo no continente americano. De que forma que sucedeu esse imperialismo? Doutrina Monroe, a América para os americanos. Acontece, tem duas interpretações que você pode ter dessa doutrina Monroe. O fato é que ela se propunha que nenhum país europeu poderia recolonizar uma ex-colônia. Então, se fizesse isso, sofreria as consequências aí, né? O bom e velho Estados Unidos lutando pela liberdade, só que não. Por que só que não, minha gente? Por uma razão muito simples. Quando você tem essa frase, a América para os americanos, você gera um questionamento muito dúbio, uma interpretação muito dúbia disso. Por quê? Porque você pode concluir que é a América para os americanos, no sentido de continente americano, ou para os americanos, no sentido de ser para os estadunidenses, tá? Porque eles também se chamam de americanos, não é assim? Então, você já cria aí uma interpretação dúbia a respeito do que se trata, tudo bem? Bom, isso é um arremate, tá certo? Daquilo que nós havíamos conversado. E aí nós temos a independência do Brasil, tá bom? Vou falar rapidamente aqui sobre a independência do Brasil, é um assunto que vocês já viram. Entretanto, eu vou tratar aqui de alguns pormenores. Como que começa a independência do Brasil, minha gente? Bom, começa com a vinda da família imperial para o Brasil em 1808. Então, Napoleão Bonaparte, ele havia ordenado que o seu primo, se não me engano era primo, José Bonaparte, conquistasse a Península Ibérica. O José Bonaparte ele vai conquistar a Espanha, tanto é que ele vai ser coroado um breve período rei da Espanha, e ele posteriormente vai descer para Portugal e vai dominar Portugal, porque Portugal não tinha aceitado participar do bloqueio continental. Lembrando que não é que não tinha só aceitado porque não quis, é porque foi dada uma escolha para Portugal. Se Portugal se aliasse com a França no bloqueio continental, a Inglaterra atacaria. Se Portugal se aliasse com a Inglaterra para furar o bloqueio continental, a França atacaria. Então, na verdade, era só uma escolha do rei Dom João VI e da Rainha Maria I, Rainha Maria I, decidirem de quem que viria o tapa. Era essa a questão. De onde que virá o tapa que atingirá a nossa face. Eles nunca disseram isso, mas poderiam muito bem ter dito. Decidiram que ia doer mais apanhar da Inglaterra. Então eles furam um bloqueio continental e são trazidos aqui através da Marinha Inglesa para o Brasil, aonde chegam no Rio de Janeiro aí, certo? Eles saem de lá em dezembro de 1807 e chegam aqui no Brasil no comecinho de 1808. Bom, o que se sucedeu foi o seguinte, gente. Quando chegam aqui, eles encontram um país sem nenhuma infraestrutura. Então tiveram que criar biblioteca, criar um monte de coisa aqui, porque não tinha nada aqui, certo? Eles não encontram nada aqui no Brasil. E aí, dentro desse não encontrar nada aqui no Brasil, eles começam a enfrentar dificuldades de estruturas enormes aqui no Brasil. Bom, com isso, apesar disso, aliás, o Brasil era um lugar muito rico em termos de recursos naturais, certo? Nós tínhamos aí o ouro, estava na decadência, mas ainda tinha. Você tinha amplas áreas férteis e você tinha algumas coisas assim que tornavam o Brasil, como terra praticamente virgem, praticamente inexplorada, uma verdadeira tentação aos olhos da monarquia portuguesa, do qual eles não queriam abrir mão. Isso fez com que o Dom João VI ele gostasse muito do Brasil. Só que teve algumas dificuldades por aqui, tá, gente? Tiveram algumas dificuldades. E é aí que a gente entra... teve que falar disso daqui também, né? Isso daqui é bacana de falar, certo? O que é isto aqui? Seguinte, gente. É claro que essa vinda da família imperial não foi feita de graça, tá? O Uber é barato, mas custa, né? Então a Inglaterra foi um Uber que foi barato, mas custou. O que custou?
né, gente? Qual que foi o custo disso daí? A assinatura dos tratados de 1810. Logo em 1808 foi assinado o Tratado de Abertura dos Portos, ou seja, todas as nações que fossem amigas do Brasil poderiam comercializar com o Brasil. Isso já era uma quebra do mercantilismo, não se esqueça, pacto colonial. No pacto colonial, a metrópole só comercializa com a colônia só com a metrópole. Com a abertura dos portos, ocorre o rompimento dessa relação. Mas, Henrique, por que houve o rompimento dessa relação? Gente, porque Portugal não era mais dos portugueses, certo? Nesse sentido literal, não era mais da monarquia portuguesa. Então não fazia sentido você manter comércio com um único território que nem estava mais no seu controle. Agora, é claro, gente, que quando você fala dessas nações amigas, você está falando de algumas nações amigas, né? Você está falando da Grã-Bretanha, do Reino Unido e da Inglaterra, certo? É óbvio que esse tratado de abertura aí dos portos, ele visava principalmente a comercialização com a própria Inglaterra e não com os outros. Acontece que não podia proibir os outros. Só que tem como você não proibir, mas impedir que o produto do outro chegue barato. Aí que entram os Tratado de Amizade de 1810, o Tratado de Comercialização, tá bom? Aonde ele vai estipular, nesse Tratado de Comércio de 1810, que ele vai estipular algumas taxas alfandegárias diferentes para a Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, todo mundo pagava aí, em média, 24% de taxa de imposto, né? Porque nesta época quem pagava imposto era quem trazia o produto. Então as monarquias pagavam 24%. Portugal pagava 23%, pagava um pouquinho menos por causa do vinho e tudo mais. Só que a monarquia inglesa, os produtos oscilavam entre 14% e 18%, muito mais barato, tornando as mercadorias inglesas muito mais atrativas. Bom, alvará de liberdade de imprensa, agora você podia ter jornais no Brasil, mas havia uma censurazinha, tá? Essa liberdade não era tão ampla aí. E último item importante que a gente precisa conversar, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido de Portugal. Por quê, gente? Porque onde o governo estava é que era a metrópole. Então não dava para Portugal ser a metrópole do Brasil se a família imperial estava aqui, certo? Aqui no Rio de Janeiro. Bom, isso não vai acontecer, tá, gente? Essa mudança toda, ela não vai acontecer sem que hajam uma série de conflitos, tá bom? Em 1817, a Revolução Pernambucana, certo? A Revolução Pernambucana. Por que aconteceu, gente, a Revolução Pernambucana? Eu estava num outro vídeo que vocês assistiram, tá? Que a gente trabalhou junto. Essa Revolução Pernambucana ela vai acontecer principalmente porque o norte e o nordeste do Brasil eles estavam numa situação fragilizada, porque todo mundo só dava atenção para Rio de Janeiro. Os estados do nordeste ficaram isolados. Em 1817, então, vai eclodir uma revolução, uma revolta em Pernambuco, por conta da queda do preço do açúcar, por conta da queda do fornecimento de mão de obra escrava e por conta principalmente da alta do preço da comida. Então a população vai para lá, vai até lá e vai ter uma revolta lá. O governo de Dom João VI envia tropas para conter essa revolução. Quem que colaborou para conter essa revolução? Porque o Brasil não tinha tropa. Se você parar para pensar, haviam apenas alguns poucos soldados portugueses aqui, porque o grosso do exército imperial que estava no Brasil tinha sido enviado para a Península Ibérica, para Portugal, para proteger Portugal. Bom, quem é que estava aqui então? Thomas Cochrane, olha ele aí de novo, certo? Thomas Cochrane ele vai agir junto com um grupo de corsários, um grupo de mercenários, para impedir aí que esta revolução pernambucana ela acabasse aí se expandindo, certo? Que ela acabasse se expandindo. Bom, acontece o seguinte, vamos agora avançando aqui na matéria. O retorno da família real e independência do Brasil. Agora a gente vai começar a ver com calma isso daqui. Agora a gente vai começar a ver com calma. Porque agora é onde começa de fato a matéria. O que eu falei agora foi só para você, caso não tenha assistido
nada ou esteja um pouco perdido, poder se orientar em relação à vida da família real e o que isso representou, né, a importância da Inglaterra nessas relações internacionais. Mas agora é que o bicho vai pegar, tá? Bom, acontece o seguinte, gente. Em 1820 vai acontecer uma revolução em Portugal, certo? Que eles vão chamar de Revolução Liberal do Porto, tá bom? Esta Revolução Liberal do Porto, ela vai acontecer porque havia uma grande questão a respeito do retorno da família imperial para Portugal. Afinal de contas, a família imperial tinha vindo para cá por conta da invasão napoleônica. Só que em 1820 o Napoleão Bonaparte não só estava derrotado, como estava quase morto. Ele vai morrer pouco tempo depois, em 1821. Acontece o seguinte, gente. Quando você tem... Ou 22. O que vai acontecer é o seguinte, gente. Com essa revolução do Porto, a ideia deles era levar a família imperial de volta para Lisboa, para fortalecer a elite portuguesa. Bom, só que você tinha um problema. Na verdade, você tinha vários problemas. Né? Você tinha vários problemas. Que problemas que eram esses? Primeiro, eu falei da doutrina Monroe, não falei? A América para os americanos? Então, havia um forte interesse dos Estados Unidos no Brasil ser independente. Forte interesse. Bem como o interesse da Inglaterra. É óbvio, é claro que havia interesse inglês também nesse processo. Bom, acontece o seguinte. Com esse interesse britânico e americano, as elites portuguesas tinham muito medo de que o Brasil entrasse num processo de independência. Porque eles ganhavam muito dinheiro com o monopólio comercial, e eles queriam a reestruturação desse monopólio comercial. Bom, como pedir para o rei voltar para Portugal? A primeira forma é óbvia, pedindo. Só que o Dom João VI ele ignorou completamente, gente. Ignorou completamente porque não interessava para ele em absolutamente nada voltar para uma monarquia velha, uma monarquia ultrapassada. Então a solução foi uma revolução. A Revolução do Porto, ela tinha caráter liberal, ou seja, eles tinham um profundo interesse em transformar Portugal de uma monarquia absolutista numa monarquia parlamentarista e tirar os poderes do rei. Isso com certeza chamou a atenção de Dom João VI, que acaba optando, certo, por voltar com toda a sua família lá para Lisboa. Bom, aí está aqui, né? Era o fim do absolutismo em Portugal, que de fato vai acontecer, e adotar um sistema parlamentar. Bom, acontece o seguinte, gente. Acontece o seguinte. A família imperial teve que voltar para lá, certo? Só que o Dom João VI ele não era burro, tá, gente? Ele não era burro e ele não ia ser colocado de novo entre a cruz e a espada como foi colocado entre Inglaterra e França. Ele tinha um plano B. O plano B era o filho dele, certo? Dom Pedro de Alcântara, Orleans e Bragança. O nome do cara é enorme, mas a gente conhece ele como Dom Pedro I mesmo, tá? Bom, acontece o seguinte, esse Orleans e Bragança, esse Dom Pedro de Orleans e Bragança, ele vai permanecer no Brasil para acalmar as elites locais. Então a família imperial portuguesa vai para Portugal para acalmar as elites portuguesas e Dom Pedro de Alcântara, ainda não era Dom Pedro I, tá? Ele vai ser depois que ele for coroado. Então se eu escapar um Dom Pedro I que está errado, tá? Então Pedro de Alcântara, ele vai permanecer no Brasil numa tentativa de manter o controle do Brasil, certo? Para agradar essas elites locais. Bom, acontece o seguinte, gente. Deu ruim. Deu ruim porque as elites locais, elas não queriam que o Brasil permanecesse como colônia de Portugal, porque eles tinham medo da chamada recolonização, eles tinham medo que os portugueses voltassem aqui a assumir o controle da economia. Isso não era interessante para eles, tá? Isso não era nem um pouco interessante para eles. Como resultado disso, o Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, perdoe-me, ele acaba sendo coagido, ele não teve muita opção, a começar um processo de independência. O recado para o Dom Pedro de Alcântara foi o seguinte: Ô Pedro, Vossa Alteza, o Príncipe Real, funciona assim.
Se você não quiser fazer a nossa independência, a gente vai achar quem queira. Então você não apenas vai perder uma monarquia, como tua família vai deixar de exercer influência aqui. O Pedro de Alcântara, ele manda uma carta para o pai dele perguntando: papai, o que farei eu, papai? O que farei eu, papai? Porque agora, papai, se eu permitir que seja independente, vamos perder os vínculos com Portugal. Mas se eu não quiser independência, eu perco a minha monarquia e a família, a nossa família, perderá também o trono do Brasil. Gente, a resposta do Pedro, Dom João VI, foi óbvia, tá? Dom João VI, ele foi simples na resposta dele. Faça essa independência, tudo bem? Faça essa independência. A gente finge aqui que está brigando e tal, que essa independência ela não é do nosso agrado, até para a gente preservar aqui em Portugal, porque se as elites portuguesas souberem que eu estou querendo também independência do Brasil, aí acontece o contrário, a gente mantém a monarquia e perde aqui. Então, vamos aí fazer um teatro, né? Um teatro, somos atores, façamos um teatro para conseguir fazer a independência do Brasil acontecer da forma mais calma e serena possível, preservando os dois reinos. Bom, acontece o seguinte. Primeiro, você vai ter o chamado Dia do Fico, certo? Onde o pai dele, o Dom João VI, mandou uma carta para Dom Pedro I dizendo: ó filho, venha para Portugal, bem natural assim, né? Venha para Portugal, precisamos de você, ó filho meu querido, volte para a casinha. Né? O Brasil não pode ficar separado, a família não pode ficar dividida, o reino tem que permanecer o mesmo e tal. E daí o Dom Pedro, o Pedro de Alcântara, ele diz assim: se for para o bem do Brasil, diga-lhes que fico. Né? Então também foi um teatro, tá, gente? Todo mundo sabia que ele ia ficar, o pai dele sabia que ele ia ficar, todo mundo sabia que ele ia ficar, mas precisava dar essa resposta para as elites brasileiras. Depois disso, começaram a surgir uma série de leis proibindo que as leis portuguesas fossem válidas no Brasil, tá? Surgiram uma série de leis permitindo isso. E, finalmente, no dia 7 de setembro de 1822, acontece aí a independência do Brasil. Como que ocorreu essa independência? Bom, acontece o seguinte, o Pedro de Alcântara, ele tinha uma amante, a Marquesa de Santos, tá? Aí ele passou em Santos, Deus pega na Marquesa, e quando ele estava atravessando São Paulo, que ele estava indo em viagem para Minas Gerais, para manter sua popularidade e tal, né? Viagem diplomática interna, né, digamos assim. Ele acaba recebendo uma carta, certo, de um sujeito chamado José Bonifácio, que era tipo um chefe de gabinete, tipo um assessor, um secretário pessoal dele. E esse José Bonifácio, ele entregou uma carta dizendo: olha, Vossa Alteza, tá aqui a carta, né? O seu pai está dizendo que se a gente não tomar uma decisão logo, a gente vai ser atacado, o Brasil vai ser atacado, porque não vai permitir aí que ocorra independência, ele não vai permitir que ocorram conflitos, né, com o Brasil. E ele vai atacar aqui, ele não vai permitir. Então, Dom Pedro I, né, Pedro de Alcântara, a gente tem uma mania de falar Dom Pedro I. Pedro de Alcântara, ele vai pegar a carta, certo? E vai ler aquela carta e vai dizer assim: não sei o que é pior, a independência ou a morte. Aí você coloca um rio, né? Você faz aquele quadro do Pedro Américo, né? Vamos ver se eu acho aqui, ó. Pedro Américo, independência do Brasil, certo? Pedro Américo, independência do Brasil. Vamos ver aqui. Achei. Vou jogar vocês aqui, ó, que beleza, ó. Olha que maravilha, que quadro bonito, né? Então o que você faz? Você pega aqui, certo? Pedro de Alcântara. Aí você tira as margens do rio Ipiranga, você, enfim, dá uma enfeitada no negócio. Inclusive esse quadro ele foi feito em homenagem à independência do Brasil, certo? Mas ele foi feito depois, tá? Da independência, ele foi feito depois pelo Pedro Américo, um quadro gigantesco que estava lá no Museu do Ipiranga. Então, assim, nesse quadro tem alguns elementos interessantes. Então aqui você tem os militares, né, os dragões da independência.
Se você já foi em Brasília, você já viu que essa aqui é a guarda de honra do presidente da República, certo? Você tem aqui fazendeiros, você tem políticos, você tem o exército, você tem o próprio Pedro de Alcântara e o principal, você tem o povo assistindo como se estivesse participando, né, desse momento. Na verdade, assim, gente, tem uma expressão, não sei se você já viu, uma expressão bem chula, né? Mas é andando e cagando igual cavalo em 7 de setembro, né? Porque o cavalo ele não sabe estar no desfile de 7 de setembro. De certa forma, o povo também estava assim. No dia 7 de setembro, apesar de todos esses ritos, essas coisas todas, ficou muito claro que o povo não teve participação política, inclusive as pessoas sequer entendiam o que estava acontecendo em termos de independência do Brasil. Elas não faziam a menor ideia do que estava acontecendo, elas não faziam a menor ideia do que estava ocorrendo por aqui, e elas não participaram no processo da independência do Brasil lá no 7 de setembro. Bom, essa aula já ficou mais extensa do que eu gostaria que fosse, mas vai sobrar uns minutinhos aí para vocês responderem uma pergunta. Duas perguntas que eu vou colocar aqui na atividade. Duas perguntas bem simples, tá, gente? E tem mais uma aula ainda hoje que eu vou gravar na sequência desta daqui, tá bom, gente? Então, até já!